O dia 24 de fevereiro é o dia do piloto de helicóptero, mas a história por trás dessa data é um dos maiores atos de heroísmo já feitos no Brasil. Senta que lá vem história! Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem! No início da década de 1970, São Paulo já era a maior metrópole da América do Sul e a região do centro da cidade era tomada por um grande número de altos edifícios. Um desses prédios era o edifício Andraus, que ficava, na verdade ainda fica, na esquina da Avenida São João com a Rua Pedro Américo. O nome do prédio homenageia os irmãos Andraus, que foram os 3 irmãos que fundaram a construtora Ocean, que construiu esse prédio. Aliás, uma curiosidade, a construtora Ocean, em 1956, construiu uma mini cidade lá na cidade da Praia Grande, no litoral de São Paulo. E eram 22 prédios e 1.600 apartamentos. E o local ficou conhecido como Cidade Ocean. E hoje é um dos bairros mais conhecidos lá da Praia Grande. Inaugurado em 1962, com 115 metros de altura, o edifício Andraus era um prédio de 32 pavimentos. E no térreo funcionava uma das lojas das Casas Pirani. As Casas Pirani eram uma rede de lojas de eletrodomésticos das mais importantes no país, e principalmente em São Paulo. A Avenida São João era, na época, uma avenida com um grande fluxo de pessoas e possuía muitas lojas, cinemas, escritórios, sendo o lugar ideal para uma loja do porte da Pirani. E dentre as várias sedes, a loja localizada no edifício Andraus era a mais especial. Por causa do tamanho, foi uma das primeiras lojas a ter escadas rolantes no Brasil. E muita gente ia na loja apenas para tirar fotos andando nessas escadas. Eram outros tempos. E a Pirani ocupava do térreo até o 5º andar do prédio, porque além da parte comercial da loja, tinha lá no edifício escritórios administrativos, uma oficina de alfaiataria e muitas outras atividades da loja. Os andares restantes do edifício eram ocupados por outras empresas importantes, como a Henkel, a Petrobras, a Siemens, Companhia Adriática de Seguros e outras. Então o edifício Andraus era o único prédio de São Paulo na época que foi construído com um heliponto na sua cobertura. Mas porque acabaram instalando antenas de TV lá em cima e outros equipamentos que afetavam a segurança para uma operação aérea, esse heliponto foi interditado lá nos meados de 1969 pela FAB. A administração do prédio não se interessou em reabrir esse heliponto. E então a interdição ficou válida do mesmo jeito. E aí chega o dia 24 de fevereiro de 1972. Era uma quinta-feira da semana seguinte ao feriado de carnaval. E a cidade de São Paulo já estava ali no seu ritmo normal de trabalho. Por volta das 4 horas da tarde, houve um princípio de incêndio no luminoso dessa lojas Pirani, instalado na marquise da loja na altura ali do 3º andar do edifício Andraus, onde funcionava a área de crediário da loja. Isso foi consequência da negligência técnica da administração do edifício e da loja, porque eles ignoraram as cartas de advertência da companhia de luz da cidade, era Light na época, avisando sobre os perigos do excesso de carga elétrica, o que causou a sobrecarga no sistema do prédio. O edifício Andraus, assim como todos os prédios altos de São Paulo nesta época, não possuíam um sistema eficaz de combate ao fogo, não tinha hidrantes, nem escadas de incêndio para sair em emergência, nem sequer extintores nos corredores. Tinha apenas 3 extintores de incêndio por andar no Andraus. E apesar de algumas pessoas tentarem extinguir as chamas ali no início, não tiveram êxito. E naquele dia, ventava mais forte do que o normal na cidade de São Paulo. E o vento de até 30 km por hora fez com que as chamas se alastrassem rapidamente. Do luminoso, as chamas foram para o setor do crediário e de lá se espalharam e atingiram a seção de alfaiataria no 2º andar. Agora olha só, no início da década de 70, os computadores eram praticamente itens de filme de ficção científica. Todos os arquivos das empresas eram em papel
papel. Imaginem a quantidade de papel na administração de uma loja do porte da Pirani. Em 15 minutos, toda a parte inferior do Andraus até o 6º andar estava em chamas, o que fez com que as centenas de pessoas que se encontravam nos andares superiores só tivessem um caminho para fugir. Era para o alto do edifício. Em menos de 2 horas, todo o prédio estava tomado pelo fogo. Todas as guarnições de bombeiros da cidade de São Paulo foram até o local lá das chamas. Mas na época, não estavam devidamente equipadas para enfrentar um incêndio daquele tamanho. Não tinha escada nos caminhões de bombeiro, não tinha outras formas de combater o fogo, não tinha como resgatar as pessoas que tinham ido lá para cima do prédio. E era para o alto que o fogo, a fumaça, o calor e todos que estavam no prédio se dirigiam. Uma forma possível de resgate seria usando helicópteros, mas tanto os bombeiros quanto a polícia militar não possuíam nenhum helicóptero. Segundo a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, hoje o Brasil conta com uma frota de mais de 2.000 helicópteros, sendo que a região metropolitana da cidade de São Paulo abriga mais de 411 desses helicópteros. E São Paulo é a cidade com o maior tráfego aéreo do mundo de helicópteros, realizando cerca de 2.200 pousos e decolagens todos os dias. Mas em 1972, o número de helicópteros na cidade era de apenas 20. Mas são nesses momentos que aparecem os verdadeiros heróis, pois 12 pilotos com seus helicópteros se apresentaram voluntariamente para fazer o resgate das pessoas presas lá no topo do Andraus. Arnaldo Negreiros, de uma empresa de táxi aéreo, estava em um voo de rotina em seu helicóptero quando viu a fumaça saindo do edifício e se dirigiu para lá, comunicando pelo rádio o que estava acontecendo. E daí se iniciou a mobilização dos outros pilotos. O primeiro a tentar pousar no Andraus foi Valmir Fonseca Saião. Ele pilotava um Hiller FH-1100, prefixo Papatango Eco Eco Sierra, acompanhado do mecânico Brise. Quando ele chegou no Andraus, ele viu que o pouso seria impossível por causa das diversas antenas que haviam sido colocadas sobre o prédio. O Brise, então, abriu a porta do helicóptero e gritou para as pessoas que removessem aquelas antenas de lá. E essas pessoas fizeram isso em segundos. E então ele foi tentar pousar, mas ele desistiu, porque quando ele se aproximou, as pessoas correram em direção ao helicóptero e houve o risco do rotor de cauda acertar alguém, o que, além de causar ferimentos ou a morte da pessoa envolvida, poderia danificar a aeronave, impedindo outros resgates. Nesse meio tempo, enquanto ele seguia para reabastecer em Congonhas, o Saião entrou em contato com Olendino Francisco de Souza, que era piloto do helicóptero do governo do estado de São Paulo. E ele estava abastecendo o Bell 204B, matrícula Papa Eco November Charlie. E ele ia se encaminhar para o local do incêndio. O Saião reportou que havia umas 50 pessoas no topo do edifício e disse para o Olendino tomar cuidado com o rotor de cauda. Mas o comandante Souza, Olendino Souza, ele não se preocupou com isso porque o rotor do Bell fica em uma posição mais elevada. E aí, junto com o Olendino, estava o coronel aviador Gilson Macedo Rosenburg, que era piloto e coordenador do SAR, Serviço Aéreo de Resgate da Força Aérea Brasileira, e o mecânico do helicóptero. O Bell 204 é um helicóptero grande para 2 pilotos, ele pode transportar mais de 8 passageiros. Ele é a versão civil do Bell UH-1H, que é o sapão que a gente vê aí nos filmes de guerra do Vietnã, e que eu fiz estágio na base aérea. O Souza foi o primeiro a pousar o helicóptero no Andraus e iniciar o resgate. Numa entrevista que ele deu depois, ele declarou: alguém teria de pousar em primeiro lugar. E eu achei que isso competia a mim. Eu estava com o maior aparelho. Se eu conseguisse, estaria aberto o sinal para os outros também conseguir. Para ele, havia 3 riscos: a falta de visibilidade, a possibilidade da laje do prédio ceder e uma eventual invasão do helicóptero pelas vítimas em pânico. A certa altura eu achei que não deveria esperar mais e decidi pousar, mas antes de tocar o piso eu tive que arremeter, porque todos queriam entrar no helicóptero ao mesmo tempo. Mesmo assim, trouxemos 5 pessoas que o coronel Gilson conseguiu puxar para dentro do aparelho, completou na entrevista. Depois de abastecer em Congonhas, Saião pousou na Avenida São João e lá embarcaram o tenente Dux Ferry, do Corpo de Bombeiros, e os sargentos Augusto Casaniga e Milton Serafim da Silva, do Comando de Operações Especiais da PM, que foram levados até o topo do edifício para organizar o resgate.
E uma vez que eles estavam lá no alto do prédio, os militares viram um portão com uma grade de ferro no chão. E essa grade de ferro estava trancada com um cadeado. E isso estava impedindo que as pessoas que estavam no último andar conseguissem chegar até o heliponto. Quando eles abriram esse portão, mais de 300 pessoas foram para o heliponto, com muitas dessas pessoas passando mal, intoxicadas pela fumaça que subia do incêndio. O resgate dessas pessoas durou mais de 6 horas, sendo que o helicóptero do Olendino Souza, por ser maior, tinha prioridade nos pousos. O Souza, ele executou essa operação de pouso no prédio em chamas por 32 vezes, resgatando um total de 307 pessoas do alto daquele edifício. Os pilotos constataram que a fumaça e a fuligem que subia do incêndio entravam nas turbinas do helicóptero. Isso aumentava a temperatura, reduzia a potência e diminuía a sustentação da aeronave, fazendo o pouso lá em cima ainda mais complicado, turbulento e perigoso. Isso fazia com que os helicópteros, depois que eles deixavam o topo do prédio, eles mergulhavam em direção à Praça da República, que ficava ali do lado, na esperança que esse ar mais limpo e frio melhorasse o desempenho do aparelho. E se vocês acham que isso já é muito heroísmo, lembrem-se que era fim de tarde. E além de todos os riscos que envolviam o pouso, muitos deles foram realizados já durante a noite. E nessas aterrissagens noturnas sobre o Andraus, a fumaça e a névoa que se formavam ao redor do edifício refletiam as luzes dos faróis de aterrissagem, tornando nula a visibilidade externa. E antes de chegar ao heliponto, ainda tinham as antenas dos prédios vizinhos ocultas pela fumaça e pela escuridão. Depois de resgatadas, as pessoas eram deixadas ou na Praça Princesa Isabel ou no Campo de Marte. Outros ficavam ali nas proximidades e até alguns eram levados para o aeroporto de Congonhas quando o helicóptero tinha que reabastecer. Porque os grandes hospitais de São Paulo ainda não possuíam locais para pousos de helicópteros. O intenso movimento nas ruas prejudica a mobilização das viaturas dos bombeiros e das ambulâncias. Helicópteros movimentam-se em plena Avenida São João. O Corpo de Bombeiros mobiliza cerca de 400 homens. 45 ambulâncias, inclusive particulares, são utilizadas na remoção dos feridos, atingindo a quase 300. Nada parece deter a fúria das chamas, o que não impede que os helicópteros continuem na tarefa de salvamento. A realidade, pessoal, é que esse incêndio ajudou a mudar a concepção de construção de helipontos nos grandes hospitais da cidade, assim como a criação também de um grupo aéreo, tanto para os bombeiros quanto para a polícia militar. E por estar sendo usado como local de desembarque de resgatados e ponto de abastecimento, o aeroporto de Congonhas, o único que servia a cidade de São Paulo na época, foi interditado para os voos regulares durante a operação de resgate. Todos os voos seguiram para Campinas. E isso foi para que isso não atrapalhasse esse tráfego do helicóptero indo e voltando do prédio. Apesar dos 12 helicópteros que compareceram para auxiliar no resgate, os coordenadores da operação determinaram que somente continuariam na tarefa de resgate os que fossem movidos a querosene e equipados com turbinas e que tinham tubulações das mangueiras de combustível preparadas para resistirem a altas temperaturas. Tamanho era o calor lá no prédio, no topo do prédio. E além de serem de menor porte e retirarem uma ou duas pessoas por voo, esses helicópteros menores retardavam o socorro dos helicópteros maiores, que tinham que ficar esperando os menores fazerem as aproximações e decolagens difíceis por falta de potência. Naquele dia, os helicópteros resgataram mais de 700 pessoas das cerca de 1.200 que estavam no edifício em chamas. Foram realizados mais de 150 pousos no heliponto interditado do edifício Andraus. E no total, 16 pessoas perderam a vida no incêndio. Depois que tudo acabou, o comandante Souza pousou seu helicóptero no aeroporto de Congonhas, desligou o motor, deitou no chão e entregou-se à exaustão. Estava uma noite gostosa e eu estava cansado daquela confusão, de ver aquela barbaridade. Eu deitei no chão, na pista mesmo, e eu acordei horas depois com médicos e enfermeiras ao meu lado no ambulatório do aeroporto. E segundo relatos da época, o Souza, os médicos falaram que ele estava desidratado e com acúmulo nervoso. A vida dele depois desse dia não seria mais a mesma.
Comandante Souza nasceu em Patrocínio, Minas Gerais, e aos 15 anos ele saiu de casa. Ele passou por dificuldades na sua infância, mas o trabalho em uma oficina mecânica em Ribeirão Preto mudaria sua trajetória. A habilidade manual era tanta que ele logo começou a consertar carros. E por isso ele foi convidado para trabalhar com aviões, pois eram poucos os profissionais especializados nessa área. No começo de sua carreira, ele trabalhou em Bauru, onde ele começou a aprender o ofício de mecânico de aviões. E não demorou muito e já estava voando planadores. Trabalhou como mecânico em Jacarezinho, no Paraná. Em 1958, iniciou seu curso de piloto de helicóptero, só que a licença só viria em 1960, e o número da licença dele? 9. Ele foi autorizado a voar o Bell 47D e o Healer. O Bell 47D, o Delta, é o Bell Bolha. Ele foi o primeiro helicóptero que eu mexi como estagiário de manutenção lá na base aérea de Santos. E como todos aqueles que participaram do salvamento, o Souza sempre foi reconhecido como um herói e recebeu prêmios e condecorações nacionais e internacionais ao longo de sua vida. Entre as homenagens nacionais e internacionais, ficou definida a data de 24 de fevereiro como o Dia do Piloto de Helicóptero Brasileiro. O edifício Andraus foi totalmente reconstruído e reformado, e hoje é infinitamente mais seguro do que era lá em 1972. Tanto que em 24 de setembro de 2024, este ano, houve um novo princípio de incêndio que foi extinto em apenas 20 minutos. Logo após o incêndio da sua sede na região da Praça da República, as casas Pirani passaram por processo judicial de indenização para todas as vítimas e tudo mais, e acabou por ter a sua falência decretada pouco tempo depois. Eu quero agradecer o coronel Eduardo Alexandre Beni. Ele foi piloto e instrutor de voos de helicóptero Águia da Polícia Militar por mais de 20 anos. Pelas contribuições que ele fez para esse vídeo e a sessão das imagens de família que ilustram essa história. E por manter viva também a história do Olendino Francisco de Souza. O nosso país precisa reverenciar os seus heróis de verdade. Vocês sabiam da história do incêndio do Andraus, por exemplo? Você que trabalha aí no centro de São Paulo, você sabia disso? E eu tenho certeza que se você trabalha aí, agora você vai olhar diferente para esse prédio quando passar na frente dele. Você vai saber também por que o dia de piloto de helicópteros é no dia 24 de fevereiro. E é por isso que a gente tem que conhecer a nossa história, para que ninguém queira recontar de outro jeito e você ser enganado. É isso. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e considere apoiar, ó. Tem um botãozinho, seja membro aí embaixo, siga as instruções do YouTube, você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo. Além disso, né, o seu nome fica aqui no final do vídeo, no crédito dos vídeos, para sempre, junto com esses amigos que apoiam. E também tem conteúdos extras. Às vezes saem os conteúdos que só vocês, membros, veem. Um grande abraço e até o próximo voo.